Neste vídeo, vamos estudar juntos o que é jejum na Bíblia, o tipo de jejum que agrada a Deus e como jejuar corretamente segundo a Bíblia Sagrada. Além disso, reunir as principais informações que você precisa saber sobre jejum e consagração, para que você consiga se aproximar de Deus da melhor forma possível e para que você saiba a melhor forma de ter resposta para as suas orações. Eu sou o pastor Denis Souza e este é o projeto Uma Esperança. Neste canal, entrego conteúdo motivacional para cristãos, estudos bíblicos e dicas e estratégias de liderança cristã. Caso tenha interesse em receber mais conteúdo deste tipo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vamos ao conteúdo. O que é jejum na Bíblia? Jejuar significa ficar um tempo sem comer nada ou comendo apenas alguns alimentos. Na Bíblia Sagrada, o jejum sempre foi feito por questões relacionadas à fé de uma pessoa ou de um povo, como por exemplo, pedir uma resposta para Deus, um milagre ou vencer uma batalha espiritual. Tipos de jejum na Bíblia. Abaixo, separei versículos que confirmam que o povo do Senhor jejuava pelos mais diversos motivos, sempre com a intenção de se aproximar mais de Deus. Por exemplo, jejum bíblico como ato de arrependimento. No livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12, está escrito: Agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Lá no livro do profeta Esdras, capítulo 8, verso 21, está escrito: Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum, para que nós nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhes pedíssemos uma viagem segura para nós e para os nossos filhos, com todos os nossos bens. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 2 e 3, está escrito: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra às que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Jesus citou o jejum na Bíblia como estratégia para vencer batalhas espirituais. Lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 28 e 29, está escrito: Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus está falando essa espécie de demônios. Só sai através da oração e do jejum. Qual é a diferença entre jejum e consagração? Ao pé da letra, consagrar-se a Deus significa dedicar toda a sua vida e os seus bens ao Senhor. Além disso, muitos cristãos chamam de consagração aquele período de tempo em que eles se separam para buscar a Deus, lendo a palavra e buscando a Deus em oração. No período de consagração, a pessoa fica até 3 horas sem comer. Por outro lado, no período de jejum, a pessoa fica acima de 6 horas sem comer nada ou se privando de certos alimentos. Durante os períodos de consagração ou jejum, por uma causa, o povo de Deus deve evitar toda espécie de pecado e tentar se conectar com Deus de todas as formas possíveis, como por exemplo, ouvir louvores, pregações, meditar na palavra, etc. Portanto, seria bom que o cristão evitasse assistir filmes, séries, com cenas de violência, jogos violentos ou qualquer outro tipo de conteúdo inadequado enquanto estiver em período de jejum e consagração. Isso também inclui, séries, filmes e jogos com cenas de pornografia. Modelos de jejum bíblicos que o cristão pode fazer. Existem 2 modelos de jejum bíblico: o jejum parcial e o jejum total. O jejum parcial é aquele onde a pessoa se abstém de alguns alimentos, mas ela não fica totalmente sem comer ou beber nada. Temos um exemplo desse tipo de jejum na Bíblia no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 10, versos 2 e 3, está escrito: Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Ou seja, Daniel fez uma espécie de jejum, onde ele não parou de comer tudo. Ele só não comeu alguns tipos de alimentos.
Por outro lado, o jejum absoluto ou jejum total é quando a pessoa decide jejuar totalmente e não come e nem bebe nada por um certo período de tempo. Temos um exemplo desse tipo de jejum na Bíblia Sagrada no livro de Esther. Lá em Esther, capítulo 4, verso 16, está escrito: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Observação importante: alguns cristãos casados também se abstêm de relações sexuais durante seu período de jejum, parcial ou total, para conseguirem se consagrar melhor a Deus. Logo a seguir, mais à frente neste vídeo, vou explicar com mais detalhes este ponto, tá bom? Tempo de jejum na Bíblia e o tempo de jejum que o cristão deve fazer. Não existe uma regra com relação ao tempo certo de jejum que o cristão deve fazer. A pessoa vai determinar o tempo e os dias de acordo com seu propósito com Deus. Temos relatos de jejum na Bíblia que tiveram duração de 1 dia, e também temos relatos de jejum na Bíblia que tiveram duração de 40 dias, conforme descrito na lista abaixo. Jejum de 1 dia. Este é o jejum do dia da expiação. No livro de Levítico, capítulo 23, verso 27, está escrito: O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Jejum de 3 dias foi o tempo do jejum do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 8 e 9, está escrito: Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Jejum de 7 dias. Jejum pela morte de Saul. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 31, verso 13, está escrito: E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Jejum de 14 dias, tempo do jejum involuntário de Paulo, e os que com ele estavam no navio. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 33, onde está escrito: De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Jejum de 21 dias, tempo do jejum de Daniel em favor de Jerusalém. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso 3, está escrito: Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Jejum de 40 dias, tempo do jejum do Senhor Jesus no deserto. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 e 2, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Como fazer um jejum para Deus? Como jejuar corretamente? O jejum se inicia a partir de 6 horas sem comer, tanto o jejum parcial como o absoluto. Portanto, o ideal é que o cristão comece a contar as horas de jejum após acordar, e não a partir da meia-noite, onde as pessoas contam até as horas que estão dormindo. Durante o período de jejum, o cristão deve evitar toda espécie de pecado. Fica a critério dos irmãos e irmãs casados se abster ou não de sexo durante períodos de jejum. Caso a pessoa opte por jejuar e não ter relações sexuais durante esse período, é muito importante conversar e obter a concordância do seu marido ou da sua esposa. Faça isso para que o diabo não encontre espaço para prejudicar seu casamento. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso em sua carta aos Coríntios, onde ele escreve o seguinte para os cristãos casados. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6, está escrito: Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo,
para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Nos casos onde a esposa ou o marido não concorde, como pastor, eu te aconselho a respeitar a opinião do seu companheiro ou da sua companheira e faça seu jejum sem incluir a área sexual. Super importante. Durante períodos de jejum, evite seriados, conversas inadequadas e filmes ou jogos que não sejam cristãos. Isso porque essas coisas podem te conduzir ao pecado e distanciar seu pensamento e coração de Deus. Então, evite seriados com muitas cenas de violência, cenas de pornografia, jogos violentos, conversas inadequadas com piadas obscenas, esse tipo de coisa. Qual é o tipo de jejum na Bíblia que agrada a Deus? A Bíblia Sagrada nos ensina que, além do jejum, também devemos agir com justiça e sermos obedientes à vontade do Senhor, para que assim o nosso sacrifício agrade a Deus. Temos uma citação sobre isso no livro do profeta Isaías. Lá no livro de Isaías, capítulo 58, versos 3 ao 6, está escrito: Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? A palavra de Deus também nos orienta a jejuarmos no secreto, para sermos vistos apenas por Deus e não para fazermos do jejum uma forma de mostrar aos outros nossa santidade ou de buscar a aprovação dos homens. Quando jejuarem, isso está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versos 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem sua aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. É errado contar aos outros que estou jejuando? Vamos lá. Depende da intenção do seu coração. Existem situações onde nós devemos avisar as pessoas que nos rodeiam de que estamos jejuando. E nesse caso não é errado contar sobre o nosso jejum. Por exemplo, vamos supor que uma irmã casada decide ficar uma semana em jejum, buscando a Deus. E durante essa semana, ela decide que vai se abster de ter relações sexuais com seu marido, para se consagrar melhor a Deus. Nesse exemplo citado aqui, seria correto a irmã avisar e, além disso, ver se o marido concorda ou não com seu período de consagração, para que os dois não acabem entrando em conflito e para que o diabo não encontre espaço para afetar o seu casamento. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 5 e 6. Outro exemplo. Vamos supor que um certo líder ou pastor deseja convidar sua equipe ou igreja para jejuar juntos por uma causa específica. Nesse caso, o líder que faz o convite não comete erro ao convidar todas as pessoas para jejuar junto com ele e por avisar que está jejuando por certo propósito. Na Bíblia Sagrada, temos o exemplo da rainha Esther, convidando todos para jejuar, junto com ela, lá em Esther, capítulo 4, verso 16. Por outro lado, vamos supor que uma pessoa conte para a sua família e amigos que está jejuando apenas para mostrar que é santo, com a intenção de se autopromover. Nesse caso, a pessoa comete pecado ao contar sobre o seu jejum. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 6, versos 16 e 18. Atenção! Cuidados relacionados ao jejum.
Todas as pessoas que possuem problemas de saúde, como por exemplo pressão alta, diabetes, anemia profunda, etc., devem tomar muito cuidado com períodos de jejum. Não é da vontade de Deus que o cristão coloque a sua vida em risco. Por isso, as pessoas com problemas graves de saúde devem evitar o jejum para o seu próprio bem. Além disso, devemos lembrar que um dos mandamentos do Senhor é o de não matar. Não cometer suicídio se inclui nesse mandamento, né? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, está escrito: não matarás. O cristão que não pode jejuar por questões de saúde, mas que costuma orar e obedecer à vontade do Senhor, consegue ter intimidade com Deus, mesmo sem jejuar. Mesmo as pessoas saudáveis não devem passar longas horas ou dias sem comer. Por exemplo, existem jovens que não se alimentam direito e se propõem a ficar 12 horas seguidas após acordar sem comer nada e desmaiam de fraqueza no fim do dia. Esse tipo de prática pode colocar em risco a sua vida e ser imprudente não agrada o nosso Senhor. Todo cristão saudável deve jejuar, porém o jejum deve ser feito com prudência, cautela, cuidado, para se tornar um sacrifício agradável a Deus. Por que o cristão deve jejuar segundo a Bíblia? O Senhor Jesus deixou uma orientação muito clara aos cristãos sobre a importância do jejum quando seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 21, está escrito: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Além disso, o jejum também ajuda a vencer os desejos da carne e serve para fortalecimento espiritual. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Portanto, todo cristão que deseja ser cheio do Espírito Santo deve orar e jejuar. Considerações importantes. Através do jejum, o cristão se aproxima de Deus, ganha forças para lutar contra as forças espirituais do mal e, além disso, ainda consegue alcançar o domínio próprio. Ou seja, ele fica mais forte com relação aos seus desejos carnais. Infelizmente, muitos cristãos costumam jejuar apenas em períodos de congresso, grandes eventos ou quando sabem que vão ter oportunidades na igreja. No entanto, o ideal seria que o jejum fizesse parte da rotina semanal do cristão. Isso iria nos livrar daquele medo que sentimos quando somos pegos de surpresa ao fazer a obra do Senhor. Gostou desse vídeo? Faz sentido para você? Compartilhe com seus amigos e me ajude a levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe e até mais.